As Muitas Mulheres de Salomão, nosso devocional de hoje, em continuação a 1 Reis, agora capítulo 11, que destaca, então, a trajetória de Salomão e o findar do seu reinado. Observamos que é destacado no texto o qual Salomão se alia a vários reinos, de modo a obter paz e não confrontar os seus inimigos, então faz aliança com povos pagãos, casando então, se aliando a 700 princesas e 300 concubinas. Isso se dá o resultado porque ele não queria enfrentar os seus inimigos, de modo que não foi a batalha como seu pai Davi, no qual é ressaltado que ele era um homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, mas por ser aquele que buscava ao Senhor, recorria ao Senhor, mesmo diante dos seus pecados, não gerando assim iniquidade, porque a iniquidade é quando fazemos os nossos pecados sendo domésticos, ou seja, tratamos como algo normal. Mas Davi sabia disso e ele buscava então no Senhor, o refúgio, o arrependimento. Ao contrário de Salomão, levado então pelas mulheres, que perverteu seu coração e o levou a adorar a outros deuses que não era o Deus de Israel. Para que se mantesse a promessa, a aliança que o Senhor havia feito com Davi, o Senhor então fala que não tiraria de Salomão o reinado, mas reduziria de modo que perderia da sua descendência a herança do Senhor. Observamos então aqui um ponto crítico. Salomão, ele em busca de paz, ele se nega a ir à guerra, mas a guerra que ele se nega o faz perder de si mesmo. Ao contrário de Davi, seu pai, que vence, antes de vencer o gigante, venceu o urso e o leão, que simboliza aqui os nossos próprios inimigos internos, no qual não é visto de fora, mas é vivido por dentro. Ou seja, o nosso medo, ansiedades, angústias, muitas das coisas traumas, a autossuficiência, o orgulho, a soberba, o coração endurecido e tudo aquilo que vamos domesticando ao longo do tempo e vai crescendo dentro de nós. Mas Davi venceu tudo isso. E ao vencer isso, ele venceu também o seu inimigo externo, o filisteu, que não somente venceu, mas garantiu a ele a vitória e a honra diante dos povos, do povo de Israel, que reconheceu então que Deus era com ele, mesmo de menor estatura, foi aquele que derrubou um gigante que era bem maior do que ele. Isso nos ensina que para que possamos vencer grandes batalhas, precisamos vencer as batalhas internas. E para que possamos crescer, também precisamos amadurecer, de modo a alinhar o nosso espírito, mas também a nossa consciência. E não ser como um Salomão, que começou muito bem, mas o seu próprio conhecimento o levou à sua ruína. Se afastando então do Senhor, que havia feito a promessa e cumprido, entregado a ele seu reinado. Mas com isso, ele se entregou a outros deuses. Mas que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos venham estar voltados ao Senhor. E que venhamos vencer dentro de nós aquilo que nos afasta do Deus que é Pai e que está conosco. Que possamos ser levados ao caminho e reconhecer que Jesus continua sendo o mesmo. Aquele que consola e tira de nós o jugo pesado e traz para nós o seu fardo que é leve. Que possamos então descansar e ter a certeza que o mesmo Deus que esteve com Davi, que também possamos terminar com ele. E que venhamos então alcançar dele a sua graça. Alcançar dele a sua graça. Que o Senhor possa te libertar e te salvar de si mesmo, porque muitas das vezes não é o que está fora, é o que está dentro de nós, que